Olha lá, dia 8 de abril de 2016, sexta-feira, e passou a semana, novidades por aqui nenhuma, né? Tem esse jogo amanhã do Marcílio, que pouca coisa representa. Eu, se fosse torcedor, não ia no campo, porque para ver se não está dando nada mesmo, aquela meia dúzia que fica em casa, porque daí, pelo menos, pode ser que corra com esse pessoal que está ali. O do Barroso, Litoral Barroso lá, também passou a semana, já parou de chover há tempo, já estão botando a grama sintética. Não, quando colocar, eles colocam e acabam, né? Ele é rápido. É, porque já parou de chover. Faz tempo. Isso é o que aconteceu aqui em Itajaí, né? O Amador parado. Então, pouquíssimas novidades. Em nível nacional aí, os nossos times foram bem na Libertadores no meio de semana. E a rodada, a 7ª do Campeonato Catarinense, cuja atração maior, sem dúvida, é o jogo Figueirense e Avaí. Eu acho que é o maior clássico de Santa Catarina, o único para mim, que são na mesma cidade, e que o Avaí está com a corda no pescoço, corre risco, sim. Acho que não cai, mas se você analisar a tabela, corre risco de rebaixamento. A sorte dele é que ele tem Guarani e Metropolitana aí pela frente que não estão jogando nada. Então, dificilmente para mim escapa de Camboriú e Guarani rebaixados. E a Chapecoense, né? Que foi a grande surpresa desse campeonato, surpresa positiva, que colocou aí mais de 20 pontos na frente aí de todo mundo. Se fosse direto, já seria campeã na metade do segundo turno. É a grande surpresa positiva, como o Avaí é nem é a surpresa, né? É o grande fato negativo desse campeonato. Não importa se não está jogando com o time titular, não importa nada. É o Avaí que está fazendo essa campanha ridícula, que em 6 jogos no retorno fez a proeza, que eu acho que ninguém fez isso, de perder os 6. Que até o Camboriú... Ele está 7 sem ganhar. Virou perdendo, terminou o turno perdendo. E já virou perdendo. 7 jogos sem ganhar. Ele perdeu para o Internacional, que foi o último jogo. A sorte dele que ele ali na metade do turno conseguiu ali... No primeiro turno? No primeiro turno, somar uns pontos 17? Ali que ajudou, porque foi só que ele chegou no 17 e freou, parou. Tudo isso, muito mais, hoje dentro do nosso Unisporte, que está apenas começando e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, Casa da Sua Bicicleta. Stefânio José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Analisando o futebol brasileiro, a penúria, para não dizer o Estado brasileiro, que todo mundo está aí correndo atrás da máquina, no futebol não é diferente. O Camboriú teve dificuldades durante o longo do campeonato, montou uma equipe, teve jogadores que acabaram não se entendendo com o treinador, o caso do Brazão. O Brazão foi o grande baluarte do Camboriú na subida da terceira para a segunda divisão, da segunda para a primeira divisão.
E o Brazão, antes do primeiro jogo, na fase de preparação, o Brazão se machucou. É um centroavante impetuoso, centroavante que tem 1000 problemas? Tem. Mas é um cara que faz gol. Ele mostrou isso. E ficou um tempo sem jogar. Quando ele voltou bem, voltou fazendo gol, animando a torcida do Camboriú. E logo em seguida, na troca de treinador do Rony Aguilar com o Agenor, já nos vestiários lá em Lages, houve uma discussão entre o Agenor e o Brazão. E de lá para cá, o Brazão foi eliminado, tiraram o Brazão. O Brazão, incomodado com a atitude do treinador, foi para São Paulo visitar a família e não voltou mais. Mas também ficou naquele meio termo até que ele definiu que não jogaria mais na equipe do Camboriú. Depois, o Agenor acabou saindo e o Camboriú não tem dinheiro. Mas faltam 3 rodadas para encerrar a competição e vislumbrando uma possibilidade, mesmo que mínima, o Camboriú resolveu contratar o Giancarlo. Giancarlo, que passou pelo Figueirense, passou pelo Atlético Birama, passou pela Chapecoense, é um centroavante que tem marca de goleador. E agora estão apostando todas as fichas no Giancarlo e estão trabalhando intensamente para que ele seja lançado agora no BID. Tem que ser lançado hoje. Tem que ser lançado hoje para poder jogar. Para poder jogar domingo. Para poder jogar. Não, quarta, amanhã. O jogo é amanhã. Então tinha que ser lançado ontem. É 2 dias. Não, ele tem que sair no BID. O BID, hoje é sexta-feira. Então, hoje à noite, ele estando no BID hoje à noite, ele joga amanhã. Independe de prazo maior. O que você quer dizer é que se fosse no sábado, mas no sábado não tem, né? Porque sábado a CBF não funciona. Então a CBF funciona... Tu vê, aí contrataram o cara que não vai salvar o time. Talvez jogue 2 jogos só. Por quê? Porque se não jogar, se não sair no BID hoje, não joga. Não, mas a tendência é que ele estava jogando no Rio Grande do Sul, transferência rápida. Eu até acredito que... Vai até o Rio de Janeiro, até o CBF, pode jogar em qualquer lugar do país. Passa pela CBF Federação. Isso aí não tem. Não, se fosse um jogador que tivesse vindo da Europa... Aí é outra coisa, aí é 30 dias. Entendeu? Aí é mais complicado. Então, como é aqui no mercado interno, até acredito que sim. Então, o Giancarlo tem aí a esperança do Camboriú. O que eu quero dizer... Tu disseste que ele botou as fichas no Giancarlo. Exatamente. Sabe o que deu na roleta? Deu preto 17. Sabe o que é o preto 17? Tá aí. É a música do Nelson Gonçalves. Acertasse na mosca, porque um colorado, tá? O Giancarlo é um colorado e vai jogar com a camisa 17. Deu preto 17, e é a música do Nelson Gonçalves. Então você acabou acertando na música. E o preto 17, sabe o que aconteceu quando ele jogou no preto 17? O que aconteceu? Ficou duro, perdeu tudo. Mas deu preto 17? E o cara ficou duro? O que não deu preto 17? Ah, não deu? Não, não deu. Então tá. Então não deu e o cara perdeu. Então esse é um problema. Não, o que eu quero dizer é que no desespero, há muito tempo tinha que fazer uma composição. Teve jogador, inclusive um menino que era centroavante também, ele veio do Curitiba, ele veio para o Camboriú, acertou, e quem trouxe ele foi o Agenor, acertou o contrato, mas logo em seguida ele recebeu uma proposta melhor de um outro time lá do norte. É lógico, né, ele Lade? Acabou saindo, nem jogou nenhuma partida. É lógico, né, Lade? O que paga o Camboriú, o que paga qualquer outra equipe do interior de São Paulo, até do Rio de Janeiro, do lado do Nordeste, do Norte, é mais do que aqui. Os caras vêm, eles vêm para cá, com aquele negócio, eu vou jogar lá, mas se aparecer um negócio melhor, vocês me liberam, é o que acontece, senão os caras não vêm. Então eles fizeram, a única outra contratação que eles conseguiram e que emplacou foi o Aldair. O Aldair que começou lá no Joinville. O Aldair é um jogador que tem aparecido mais na equipe do Camboriú. Fez quantos gols? É pouco. O Aldair tem uns 4 ou 5 gols. Mas o artilheiro do Catarinense deve estar aqui com 9, eu acho. O artilheiro deve estar com 9. Então, a situação financeira dos clubes é que está fazendo isso. O próprio Figueirense agora tem que fazer uma transação de troca de jogador, manda um jogador para lá para receber uma rebarba para cá, para poder aceitar aqui, para poder fazer time. E isso não vai ser só agora não, isso vai ser daqui para frente. Então os jogadores de futebol vão ter dificuldades também, como toda a sociedade vai ter dificuldades. E o jogador de futebol mais ainda, porque estava acostumado a ganhar muito, né? Tinha muito jogador aí que não merecia o que ganhava. Eu acho que
Mas como é que tu sabe quanto é que o cara merece para receber? Porque o cara não rende. Eu contrato. Então, eu contrato o James para jogar no meu time. Quanto é que custa um goleador? O James chega para mim e diz assim, olha, eu faço gol. Eu digo, tu faz gol? Faço. Quantos gols tu faz no campeonato no que tu jogou o último? Ah, fiz 20. Eu digo, vou contratar o cara. Quanto é que tu quer? 5 mil por mês. Tá aqui, fizesse 20 gols. Aí tu chega aqui, joga meio campeonato e não faz um gol. Eu vou te mandar embora. Não vou ficar contigo. Mas vai ter que pagar o contrato até o final. Me enganasse. Como? Tu não vai pagar? Paga metade. Tu não vai pagar? Quer dizer que tu vai contratar o cara e não vai pagar o cara? Não é assim que se contrata. Você tem que ver se o cara tem qualidade. Como é que tu vai saber se o cara tem... Como é que tu vai saber se o cara tem qualidade, pai? Porque o Camboriú tem... O Camboriú tem espião no Brasil, aí, o Camboriú. Nem Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma tem. E Chapecoense, o Camboriú vai saber. É aquele negócio, telefona pro... o cara é amigo de quem? O treinador diz pro presidente, ó, tem o Elado lá em Itajaí que joga. Ah, mas será que o Elado tá jogando bem? Vamos achar um cara lá, acha o Zé lá em Itajaí. Ô Zé, como é que tá aí? O Elado tá aí, tá jogando aí no Marcelo? Isso tá. Não, isso é... Tá jogando bem? Não, tá fazendo um bom campeonato. Não, 90% tá assim, rapaz. Não, 99% de time pequeno, 99% de time pequeno, quando contrata o treinador, já diz o seguinte, ó, pode trazer outro time. Quem é que tu indica? Quem é que tu conhece? Ah, eu conheço fulano. Foi o caso agora da Genô. A Genô trouxe um jogador, né? Trouxe 3, um deles não ficou. Trouxe 3. Um tá jogando, mas tá jogando mal. Mas tá jogando. Tá lá. Então ele trouxe... Não, mas ele trouxe 3. Porque os caras não têm noção. Eles não saem, eles não acompanham. Tem clubes que tem, lógico, tem que ter cacife, para ter olheiro. Por exemplo, tu vai na Copa São Paulo, aparece um monte de moleque. São moleque que ali tu vê que tem uma condiçãozinha e tal, opa, fica de olho, ó, lá do Mato Grosso. É lá do Mato Grosso aí já tá... Não, para jogar aqui no Camboriú ele serve. Não, serve sim. Não, o cara lá do Mato Grosso se destacou. Não é que se destacou, tá Zélio. São Paulo. Zélio, não é mas deixa eu te dizer. Zélio, não é que se destacou. Cara... Você é olheiro para analisar o comportamento do jogador. Não é que ele fez gol. Tu só sabe analisar quando o cara faz gol. Quando o goleiro quando só defende. Tu não vê o posicionamento do time. Tu não vê se esse jogador ele tem qualidade ou não tem. Ele tem que fazer gol. Não é assim que tu faz? Não acabasse de analisar agora que tu queria contratar o James ali, que ele mal faz gol, ele joga de zagueiro. Tu queria que ele fizesse 20 gols e tu ia contratar ele? Claro, se ele faz 20 gols, eu contrato ele. E ele vai ter que fazer e o histórico dele, tu vai fazer o histórico? Quero saber de histórico, quero saber de jogar. Não, mas exato. Histórico é isso que eu História é para museu. É isso que eu estou dizendo. Aí você completou o seu comentário dizendo o seguinte, e tem outra, se ele jogar comigo meio campeonato e não fizer gol, já manda embora. Já manda embora. Mas que dirigente és tu? Embora. Que profissional és tu? Eu contratei ele para fazer gol. Ele não está fazendo, vai embora, dá um lugar para outro. Contrato outro. Vamos ao break, vamos. Estamos de volta com Unisport, esse Unisport de final de feira. Final de feira? Sexta-feira. Sabe como é que se chama final de feira? Deu certo? Xepa. Final de feira, sexta-feira. É Xepa que se chama, final de feira. Tem apoio de quem? Esse segundo bloco tem apoio dos restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa e servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Quando você estava fazendo o seu editorial, você falou que só tinha um jogo importante no Campeonato Catarinense. Eu olhei para você, olhei para você e o câmera lá ele não me focou. Importante. Lá que ele não me cortou aqui, eu olhei para ti assim, ó, e fiquei assim. Não, importante aqui, ó, Chapecoense. É importante. Não, você falou assim, ó, Guarani. O jogo mais importante é Avaí Figueirense. Não, é o maior clássico de Santa Catarina. Não, você falou o mais importante. Não adianta. Talvez você pensou que dizia assim, ó, o maior clássico de Santa Catarina vai acontecer neste final de semana na capital do estado. O único clássico que tem em Santa Catarina, é o único. É o único que tem. Porque o resto acabou tudo. Sobrou Avaí e Figueirense. Mas não, aqui tem jogo aqui, ó. Por exemplo, o jogo da Chapecoense. Todos os jogos têm importância. Todos. Não tem um jogo aqui que não sirva para nada. Que só para competir. Tem uma assim, ó,
Na próxima rodada, que vão faltar 2 rodadas, pode alguns jogos não ter mais. Aí pode ter jogo fora daquele horário de tudo no mesmo horário de domingo. Eu vou dar um exemplo para ti. O Metropolitano ganhando a Chapecoense. Babau para Camboriú, Babau para Guarani. Tchau. Acabou. Os outros 2 jogos, Guarani e Camboriú, vão jogar só para cumprir tabela, que já estão lá, e salva-se também o Avaí. Vão jogar, depende também com quem que eles jogam. Um pode jogar, por exemplo, só um exemplo. Chapecoense está disputando o primeiro lugar com o Criciúma e o Criciúma jogar com um deles. Tem que ver com quem que eles vão jogar. Criciúma, Figueirense estão fora da briga pelo título do segundo turno. Na briga do segundo turno só estão Chapecoense e Joinville, no meu ponto de vista. Porque o Figueirense tem 10 pontos, pode chegar a 19. O Joinville tem 16, tem 9 para disputar. A Chapecoense também tem 9 para disputar e tem 14. Entende? Então, para mim, a briga do título do segundo turno fica com o Joinville e vai decidir, logicamente, lá no jogo em Chapecó, que é na próxima rodada. Sem ser essa agora, a próxima rodada. Então, esse jogo do Metropolitano, independente do resultado do Guarani, independente do resultado do Camboriú, o Metropolitano continua com a guilhotina no pescoço. Que depois ele vai enfrentar o Criciúma e, por último, vai enfrentar o Figueirense. São 2 jogos difíceis que tem a equipe do Metropolitano. Então, o Metropolitano, fazendo 3 pontos, ele sai da zona de rebaixamento e sepulta definitivamente o Camboriú e o Guarani. A tendência é podendo também o Avaí, que eu não queria falar, mas vou ter que falar, que é na matemática, podendo o Avaí, se ele não vencer os seus jogos, que ele começa já com... A salvação do Avaí... Se ele não vencer os seus jogos, ele corre o risco... A sorte do Avaí é que ele ficou com os times menores para as 2 últimas rodadas. Ficou com o Inter em Lages, que ele pega o clássico, pega o Guarani em casa e o Inter lá em Lages. Tem o Guarani em casa. Seria a salvação da Lavoura. Mas se o Guarani conseguir uma vitória sobre o Brusque, o Guarani vai a 14. Sim, e daí? O Guarani está na briga com o Avaí. O Guarani entra na briga com o Avaí, ele fica com 14, se o Avaí perdeu o clássico, o Avaí fica com 17. Depois o último jogo é Camboriú e Guarani. Tu acha que o Avaí, precisando ganhar, vai perder para o Guarani na ressacada? Não, nós estamos fazendo aqui conjectura só. Mas é só conjectura, não adianta fazer. Não? Tem que fazer a realidade. Então vamos fazer na realidade. Então vamos fazer na realidade. O Avaí tem time para ganhar o Guarani? O Avaí? Não, o Figueirense? Ali tudo é equilíbrio, eu já disse. Não, dizendo, mas ele tem time? Não tem. Ele tem time para ganhar o Inter, ele tem o time para ganhar o Inter lá em Lages? Não tem. Mas ganhou no turno. Ganhou o Figueirense 2-0 no turno. Mas ele não tem time para ganhar o Guarani lá na ressacada? No primeiro Ele não tem time para ganhar o Guarani na ressacada? Não. No primeiro turno, no primeiro turno... Bota a tabela, bota a tabela, senão no primeiro turno, eu vou ter um negócio aqui. Ele fez 17 pontos. No primeiro turno, o Avaí fez 17 pontos, ficou em segundo lugar. 17 pontos. Toca a tabela, porque não dá, aí é demais. Hoje abre a 7ª rodada, 20 horas, Guarani e Brusque. Pelada também aqui. Amanhã, sábado, 16 horas, Criciúma e Camboriú. Camboriú amanhã já volta rebaixado. Domingo, 16 horas, Figueirense e Avaí, 18h30, Metropolitano e Chapecoense. Esse jogo aí amanhã o Camboriú não volta rebaixado. Se perder, volta. Não. Joinville e Inter de Lages. Como se o Metropolitano não perder para Chapecoense? Exatamente. Aí se você falar para mim que se o Metropolitano ganhar da Chapecoense... Tu tá fazendo conta desde o começo do Camboriú e nunca tu consegue tirar ele da zona de rebaixamento. Mas, existe a matemática para ser analisada. As quartas de final do Gaúcho, sábado, São José e Novo Hamburgo, 18h30. No Gaúcho, quarta de final, domingo, Internacional e São Paulo. No Paulista, domingo, São Bento e São Paulo, Santos e Audax, Botafogo e Capivariano, Oeste 15 de Piracicaba, Linense e Ferroviária, Corinthians e Novo Horizontino, Mojimirim e Palmeiras, Rio Claro e Ponte Preta, RB Brasil e Ituano, Água Santa e São Bernardo. Esse Água Santa já fez milagre, hein?
Mas também já fez milagre dos dois lados, que andou tomando 7, né? No Carioca, Taça Guanabara, sábado, Flamengo e Boa Vista, Vasco e Madureira. Domingo, Volta Redonda e Fluminense, Botafogo e Bangu. Na Taça Rio, sábado, Friburguense e Macaé, 16 horas, 19h30, Cabo Friense e Bom Sucesso. No domingo, 16 horas, Tigres e Resende, América e Portuguesa. Esse Carioca lá, o teu Fluminense está liderando com 11 pontos Mas no saldo de gol. Campeonato Está feito. ganhando do Vasco saldo de gol. Campeonato feito para chegar aos grandes, igual o Paulista também. Dificilmente vai mexer um pequeno ali. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo vai jogar com o Boa Vista. Não vai ganhar. E depois o Flamengo tem o outro jogo do Flamengo, é contra o Bangu, se eu não me engano. O Flamengo tem que ganhar. E, mano, ele vai depender dos outros perder também. Porque ele está em 6º lugar. E só classificam se ele pode ir para a Taça Rio. O quinto e o sexto vão disputar a Taça Rio. Mas ele tem que ganhar, lógico. Ele vai ter que ganhar e vai ter que perder. Se eu não me engano, é o Madureira. Mas pode até dar uma zebra de um grande desse ficar fora. Então, o Fluminense é o primeiro, o Vasco é o segundo, Botafogo é o terceiro com 8, quarto o Volta Redonda com 7, quinto Boa Vista com 6 e em sexto o Flamengo com 6. Essa é a classificação. Classifica quantos? Aqui vai classificar os 4 primeiro para decidir o título carioca e quem chegar na frente aqui, Vasco e Fluminense, pode ser até o Botafogo. Quem chegar na frente leva a Taça Guanabara. E depois o Campeonato Carioca é decidido entre os 4. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Pode aí entrar um pequeno no meio, mas também só entra. Entra e não passa daquilo ali. Todo ano é assim. Sempre aparece um pequeno para atrapalhar um grande, só que ele entra e daí fica pela entrada. Ele não fecha apoio, não abre. Eles abrem só uma fresta, daí ele bota a cara e bate com a porta na cara dele. O que está correndo mais risco aí dos grandes, então é só o Flamengo. Só o Flamengo. Botafogo não, Fluminense não. Faltam 2 rodadas, né? Vasco não. Faltam 2 rodadas, né? Esse campeonato carioca foi um campeonato esquisito, né? Como esquisito? Esquisito. Esse negócio aí tá jogando lá. Estão jogando Taça Guanabara e Taça Rio junto. Zélio, é igual foi feito aqui em Santa Catarina, quando fizeram aquele octogonal e hexagonal. Aí tu acha que aquilo foi certo? Foi um hexagonal e um quadrangular. Um hexagonal e um quadrangular. Tu acha que aquilo foi certo? Depois fizeram um quadrangular. Tu acha que aquilo foi certo? Aquilo tu acha que foi certo? Claro que foi. Mas como é que tu ia fazer o campeonato? Tu acha que aquilo... Tu só podia fazer só o campeonato naquelas datas que tu tinha. Aí fizeram um turno. Aí no turno classificou 6 e 4. Depois inverteram. Tá? Um hexagonal e um quadrangular. Isso. Depois o... Não, primeiro... Primeiro foi hexagonal. Primeiro foi quadrangular e hexagonal. Depois botaram 6 em cima e 4 embaixo. Por que botaram? Porque para os grandes para ver se o grande entrava. E o Avaí não entrou em nenhum dos dois. Ficou os dois embaixo. Eu quero dizer o seguinte, campeonato para mim é esse que está agora, essa fórmula aí, é melhor que tem. Qual? Turno, retorno, campeão. Se ganhar os 2 turnos é campeão. Não tem injustiça. Porque tu pode ir mal num turno e depois tu cair e o outro crescer, o outro contratar, o outro subir, aí ganha o retorno e os 2 decidem. Não, eu sou partidário pela lógica de competição. O melhor é o campeão. Aí já tinha acabado o campeonato na terceira rodada do retorno. O problema é de quem Tava bom o campeonato. Não, o problema é que quem não se preparou, não se preparou. Tava Agora, jogando se nós pensarmos, nós já discutimos isso aqui, se nós pensarmos em faturamento, nós vamos ter que pensar em campeonato de cruzamento, campeonato eliminatório, sei lá, onde todo jogo tem importância. Porque hoje o torcedor está indo no campo, aquele jogo, final eu vou para final. Durante o campeonato não vai. Então, essa é a situação. Nós temos que pensar no campeonato da qualificação. Na qualificação, o melhor sistema chama-se Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Aí o campeonato já não o Campeonato Brasileiro é desgastante? Já não está dando público, tá? Já não está dando ninguém no campo. Aí o culpado imagina... Não, o culpado é a fórmula? É a fórmula também.
Tu imagina, com essa fórmula, que ainda dá chance para classificar mais um, para decidir o título, não está em ninguém. Tu imagina se com ter rodada do retorno, a Chapecoense já fosse campeã. Quem que estava mais falando e dando bola para o Campeonato Catarinense? Diz para mim. Ninguém. Todo cronista esportivo estaria falando do Campeonato Catarinense. Que nada. Assim já não estão falando. Até domingo. Um abraço. Tchau, gente. Bom fim de semana.